Por que que a dieta da sua amiga não funciona para você? É o que a gente vai descobrir hoje. Eu sou a Cássia Helena, sou nutricionista especializada em comportamento alimentar, pesquisadora e com um olhar aprofundado para a escuta clínica. E eu sou a Karina, especialista em gestão, com olhar aprofundado em nutrição, comportamento e rotina. E esse é o podcast Entre Nutris. Sejam muito bem-vindos. A nossa proposta aqui com o podcast é conversar sobre nutrição de um jeito leve, descontraído, como se fosse um bate-papo mesmo entre eu e a Ká. Ká, você acha que uma dieta que ela é bem calculada, bem construída, ela funciona para várias pessoas? A mesma dieta, no caso. Tá. Em tese, eu sinto que o padrão, a matriz, até poderia servir. Mas quando a gente fala de uma dieta individualizada, não à toa ela é individualizada. É porque ela foi pensada para aquela pessoa. Tá. Com as necessidades dela, com a rotina dela, com Perfeito. o padrão que ela já seguia. Então pode ser que uma dieta muito bem feitinha até sirva para outra pessoa, mas não foi feita para ela. Foi feita para essa pessoa e por isso a individualidade existe, né? Eu tenho a sensação que quando a gente fala do cálculo energético, dos números em si, até funciona, né? Porque a gente tá falando de necessidade energética, então pegando ali, tipo, peso, altura, né? Até a gente pode falar que funciona. Mas quando a gente fala de rotina, que eu acho que foi o principal ponto do que você falou, aí é que tá o problema, né? Perfeito. Quando a gente pensa em construir esse plano alimentar, ainda que uma pessoa tenha uma necessidade energética muito parecida com a outra, ainda assim, apesar de a gente conseguir padronizar, nem sempre vai servir. Sabe quando a gente olha o rótulo de um alimento e tem lá as informações nutricionais? Tudo isso é baseado num modelo padrão, né, de necessidade da população, que é aquelas 2.000 calorias diárias. Sim. Então vai dizer lá das necessidades, quanto que isso equivale a essa necessidade energética e tudo mais. Então não tem problema esse tipo de padronização. A questão é que, por exemplo, uma mesma pessoa que tenha uma necessidade, vamos supor, de 2.000 calorias, é diferente de outra pessoa que precisa das 2.000 calorias. Então, a gente realmente precisa ir além dos números, além da necessidade energética calculada ali numa fórmula. A gente precisa adaptar, de fato, essa rotina. E pensar em outros diferenciais também. Então, sexo, né? Uma mulher que precisa de 2.000 calorias é diferente de um homem que precisa de 2.000 calorias. Fator de atividade física. Então, composição muscular, composição ali, né, da estrutura física da pessoa mesmo. E aí acho que vai começar a entrar no fator individualidade até chegar nessa parte um pouco mais aprofundada, que é a rotina justamente. Eu acho que até quando a gente fala de rotina, dá pra pensar em duas partes, assim, ao meu ver, né? A primeira parte, eu até lembrei quando você falou do fator atividade, da atividade física, né, no caso. Eu penso que a gente acaba esquecendo que muitas pessoas, hoje, elas trabalham sentadas, né, meio que o dia inteiro elas ficam sentadas, e tem pessoas que não, que tem um trabalho muito mais ativo, que elas estão caminhando meio que o dia inteiro, ou nem necessariamente caminhando, mas de pé muita parte do dia. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? Não é só a questão da atividade física em si, né? E a outra parte da rotina que eu vejo é justamente mais relacionado a hábitos. Então, quando a gente fala, tipo, de regionalidade, por exemplo, né? Quando a gente passa uma dieta para uma pessoa que mora no sul ou uma pessoa que mora no norte, completamente diferente, né? Às vezes não se adapta por conta de não ter o alimento mesmo disponível, mas também por conta de não ter hábito de consumir aquele alimento, né? Perfeito. Outra coisa que me vem à cabeça é que talvez a base da alimentação possa ser utilizada. Então, quando você fala desse gancho da regionalidade, pode ser que numa mesma região os mesmos alimentos apareçam e tudo bem, isso é um fator também de individualidade, né? Individualidade geográfica, no caso. Mas, nesse quesito, ainda assim,
Uma dieta que é pensada para uma pessoa da mesma região pode ser diferente da outra. Perfeito. E isso necessariamente não é algo ruim, né? A gente precisa entender que o que serve para mim nem sempre serve para o outro. Uhum. E aí eu acho que a gente entra até nessa parte mais simbólica da coisa, né? A gente puxa o episódio falando se a dieta da amiga serve para você. Pode ser que vocês tenham a mesma rotina, pode ser que vocês tenham os mesmos gostos, morem no Aham. mesmo lugar, mas aqui entra num quesito importante que é a comparação também. Talvez a comparação seja mais frustrante do que conseguir seguir a dieta da amiga ou não. Uhum. Porque se a gente se compara com esse outro, não que a gente não possa fazer isso, eu acho que a comparação existe e está um pouco fora do nosso controle, Sim. mas que a gente se compare com fatores um pouco mais sutis e suscetíveis de comparação mesmo, porque senão acaba sendo uma estratégia meio Que é um pouco injusto, né, também. injusta. Uhum. Perfeito. Eu sinto que essa comparação, ela vem muito também quando a gente fala de resultado, né? Então, é normal, acho que é o mais comum, né? Quando a gente pensa em dieta, a pessoa que quer fazer uma dieta, normalmente ela quer emagrecer. Então, o resultado é o emagrecimento. Então, a comparação, ela vem justamente aí, né? Então, tipo, poxa, eu tô seguindo a mesma dieta que a minha amiga, mas ela perdeu X quilos e eu não. O que eu tô fazendo de errado? Tem algo de errado comigo, né? Então, acho que a comparação é injusta nesse sentido, porque justamente por eu ter necessidades diferentes, uma rotina diferente, um organismo completamente diferente da minha amiga, eu não estou perdendo esse peso, ou enfim, por N motivos, né? Isso pode estar acontecendo. Então, aí que entra a importância da individualidade e de ter um acompanhamento individualizado, né? Eu sinto que hoje, com as redes sociais também, a gente tem muita generalização. E isso acaba sendo um problema quando a gente assiste um vídeo lá e, alimento X é bom para todo mundo. É bom de emagrecer, ou aqueles desafios, né? Desafio 21 dias e tal, que entrega-se um plano alimentar que teoricamente vai fazer qualquer um emagrecer, né? Então é um problema isso, na minha visão. Nesse caso é uma coisa bem padronizada mesmo, Uhum. pensando ali na matriz, né? Mas realmente pode ser que uma pessoa emagreça tantos quilos, a outra tantos quilos e a outra nem emagreça. Uhum. Então não é um fator chave, né, que vai garantir resultado. Perfeito. E sabe como que isso aparece na clínica? Eu não atendo necessariamente amigas juntas, nunca testei pelo Aham. menos, mas eu atendo casais que moram juntos. Uhum. E essa comparação aparece. Então, às vezes, como eles moram juntos, eles têm acesso aos mesmos Sim. alimentos. E aí eu faço esse cálculo, né, da necessidade para cada um deles. E muitas vezes essa comparação acontece entre casal, aqui eu tô falando de casais heteronormativos, mas a mesma base alimentar que foi para um homem e para uma mulher tem resultados diferentes. Aham. Então, o que acontece, por exemplo, a mulher tem um pouco mais de dificuldade de ter um resultado ali mais visível do que o homem. E aí ela se frustra porque parece que ele está tendo resultado e eu não. Sim, Mas é por conta das próprias características ali, com né? certeza. Do homem, muitas vezes, de uma forma mais generalizada, né? Ele tem um metabolismo um pouco mais rápido, Uhum. ele tem a facilidade de ganho de massa muscular. Uhum. E para a mulher, para a parceira, isso é muito frustrante, É. mas é uma coisa que a gente precisa ali, né, encarar que acontece na clínica também e lidar com essa frustração do casal ou de parte do casal, né, para conseguir mediar e fazer os dois perceberem que eles estão num processo de acompanhamento, Uhum. mas que muitas vezes vai ser em ritmos diferentes e tudo bem. Sim, eu acho que dá para entender que eles vão estar tendo a mesma base alimentar, mas as quantidades, principalmente, eu acho que acaba mudando bastante, né? De forma geral, né? Como você falou, generalizando um pouco, porque normalmente é isso que acontece, né? Então, eu até estava te contando, né, antes da gente começar a gravar, sobre um vídeo que eu vi ontem no Instagram, exatamente falando sobre isso, de uma, né, dessa dificuldade que às vezes a gente mesmo tem em casa
quando a gente tem um parceiro homem, né? É de comparar ali a quantidade de comida. Então, tipo, vai tomar um café da manhã, a mulher lá com 2 ovinhos e uma fatia de pão, e o homem com 3 fatias de pães, 3 ovos, sei lá, e podendo comer um monte, né? E acaba sendo frustrante mesmo, porque daí, às vezes, pode acontecer dele ter mais resultado, dependendo do contexto ali, e ela fica tipo, poxa, mas ele come tão a mais do que eu e mesmo assim ele tem resultado mais rápido, né? Mas acho que entra exatamente no que a gente tá falando, da individualidade. Então, não só a questão do gênero, mas também da pessoa mesmo, né? Então, a gente não pode estar... É o que você falou, tem que comparar coisas que são comparáveis, né? Quando a gente compara com um parceiro, não é muito justo. Exato. Sabe que você me lembrou de um livro maravilhoso, talvez a gente possa colocar como uma indicação, que ele se chama Feminismo. Ai, eu indico esse livro mais do que eu gostaria, assim, para não ter nenhuma parceria. Mas é um livro sensacional. Legal. E ele fala sobre essa perspectiva do feminismo, mas em relação à alimentação ali básica no dia a dia e do que é preconizado e previsto. E diferente da mulher para o homem. Então, acho que até o subtítulo é Quando o Machismo se Senta à Mesa. Então, ele tem essa visão do feminismo, sim. Mas, mesmo que você não seja uma pessoa militante, que siga ali o feminismo, eu acho que é uma leitura muito indicada, porque ele vai falar justamente dessas diferenças sociais e culturais do homem com a mulher na hora de comer. Legal. Nossa, muito interessante. Então, eu lembro de uma passagem, por exemplo, que ele fala sobre... Tem isso também da quantidade de comida. Eu acho que é bem legal. E aí, às vezes, a necessidade... Às vezes, em algum caso. Então, vai que a mulher é muito ativa e o cara, ele tem um nível de sedentarismo maior. E por alguma razão, a necessidade energética deles bate. Ainda assim, não é tão bem visto, acho que para o próprio casal, porque isso está intrínseco, né? De que eles comam a mesma quantidade. E isso o esperado é que o homem vá comer mais, né? Exato. E daí tem uma passagem também que eu acho bem interessante, que é consumo de carne, por exemplo. Então, muitas vezes, pensando nessa necessidade proteica, né, de ingestão ali diária, pode ser que em alguns casos também bata essa necessidade hipotética ali, né? De, puxa, bateu, e aí a mulher precisa da mesma quantidade de carne naquela refeição do que o homem. Isso não é esperado. É esperado que o homem coma um pouco mais de carne do que a parceira mulher. Então, tem essas reflexões que fazem a gente realmente parar para pensar de que talvez essas necessidades elas realmente sejam individualizadas e a gente está olhando pelo aspecto do gênero, ou a gente está olhando ali pelo aspecto da necessidade energética, olhando para um aspecto só, em vez de contextualizar isso na rotina, justamente, né? Até é muito interessante isso, porque pensando até nisso que você trouxe da questão social, fico pensando que a gente também, desde de pequeno, né, por uma questão mesmo, enfim, da sociedade como um todo, né, quando a gente pensa em homem moleque, né, tem muito esse negócio de, sei lá, vai no rodízio de pizza, competição de quem come mais pizza, né, isso é muito, assim, prevalece no ambiente ali masculino, né, e no ambiente feminino, quando a gente pensa, é tipo, as amigas, né, tal, vão lá, vão pedir salada, vão não sei o quê, né? Sempre tem isso. Então, é bem dessa parte social e cultural também, né? Da questão do gênero, da diferença de gênero. Então, é o que você falou, às vezes é o esperado que o homem vá comer mais, né? Mas é um reflexo de uma sociedade... Geralmente eu falo que a gente é uma sociedade adoecida, né? Mas hoje eu quero trazer para a perspectiva de que a gente é uma sociedade machista. E isso faz parte da construção do que a gente vive hoje. Então, acho que não tem como tirar isso dessa equação, sabe? Então, é bem isso. Enquanto é esperado que a mulher peça uma salada no restaurante, o cara pode comer uma massa, pode comer o que ele quiser, entendeu? E aí, essa liberdade talvez entre nesse outro aspecto de
Será que a gente não está se comparando, agora voltando ali para a pergunta central de dieta de amigas, né, dessa comparação um pouco mais sutil, será que essa comparação entre mulheres também não é reflexo dessa sociedade, que é um Perfeito. pouco mais machista? Eu ia até falar isso também, que voltando realmente para a pergunta inicial, né? Quando a gente vê, às vezes, mulheres que vão almoçar juntas. Uhum. Às vezes rola um julgamento ali também, do tipo, estão em 5 mulheres, 4 pedem salada, a quinta não quer pedir salada. Quer pedir batata frita. Dependendo do contexto, ela vai se sentir pressionada para também pedir a salada, vai se sentir mal se ela quiser comer um macarrão, por exemplo. Uhum. Então, tem, querendo ou não, claro que tudo isso é reflexo, né, de como a gente estava falando, reflexo da sociedade, enfim, mas isso acontece. Então, quando a gente para pensar, né, nisso de comparação, também é muito complicado. Né? Sabe, a gente estava comentando antes de um casal que você acompanhou também Aham. na clínica. E era um casal em que eu não atendia o casal nesse caso, eu atendia só a mulher, né? E ela comparava a quantidade de comida que ela comia com a do parceiro. Uhum. E muitas vezes ela tinha uma necessidade energética maior, aumentada por conta ali da profissão dela, mas muitas vezes quando ela saía com ele, ela comparava se ela estava comendo a menos. Então, olha como isso está intrínseco mesmo, né? Então, serve não só para a gente chama isso de comparação de pares também. Sim. Quando a gente sai com as nossas amigas, eu vou tentar não pedir. Eu, a única que vai pedir uma batata frita, vou pedir salada que nem todas elas. Uhum. Mas também acontece ali com os nossos parceiros, né? De, poxa, se ele tá comendo uma salada, como é que eu vou pedir uma batata frita? Uhum. Ou se ele tá comendo um pratão ali de macarrão, como é que eu vou pedir o mesmo pratão de macarrão? Se eu estou nesse contexto, que eu estou dentro de um objetivo de emagrecimento, por exemplo. Uhum. Então, até essa permissão do que eu posso ou não escolher, do que eu posso ou não comer, está intrínseco. Sim, E aí eu total. acho que entra o nosso papel também, enquanto nutricionista, porque acho que eu já falei isso em algum momento, mas a gente tem esse papel social de intervir no que a pessoa pode ou não comer. Então, também faz parte do nosso trabalho, até nesse acompanhamento, pensar na saúde mental desse indivíduo, principalmente das mulheres, e talvez permitir que elas comam a batata frita em algum momento. Sim. Para elas se sentirem mais livres, talvez, ou que elas, enfim, tenham de fato essa permissão e de entender que isso também cabe na rotina delas. Talvez não no dia a dia, mas isso de ninguém, né? A gente nunca vai preconizar ali, pode comer batata frita todo dia, tá tudo certo. Muito difícil, tá? Mas de dar permissão para elas se sentirem livres para comerem essa refeição, né? Então, acho que tem um papel bem importante da nossa parte nesse contexto mais social, nessa sociedade que é um pouco adoecida, é um pouco machista, e esse é o modus operandi, mas então que a gente entre também para validar esse desejo, validar essa permissão, validar essa batata frita quando ela tá no almoço ali com as amigas ou com o parceiro, né? Perfeito. E também eu sinto que a gente tendo esse papel de intervenção, né, é uma responsabilidade. E também, talvez ajude a própria pessoa a se reconectar com o que ela quer de verdade, né? Eu, até enquanto você falava, eu lembrei de um exemplo pessoal, que é muito engraçado quando às vezes a gente tá em casa comendo, eu e meu marido, e aí eu tô montando lá o nosso pratinho, aí eu falo assim, quanto que você quer aqui de arroz? E daí ele me responde assim, um pouco mais do que você. E aí eu falo, mas como assim? Você nem sabe quanto que eu vou comer? Daí ele, tá, mas coloca um pouco mais do que você. E isso é muito engraçado, porque acaba sendo um exemplo de que, enfim, ele de fato não sabe quanto que eu vou comer, mas que pra ele tá tudo bem, porque ele precisa comer um pouco mais do que eu, sabe? Então, até pensando, né, isso obviamente é um exemplo isolado e de brincadeira, né, mas pensando num processo mesmo em que a pessoa tá ali, às vezes não sabe muito bem o quanto ela
quer comer, né? A sensação de fome, de saciedade dela às vezes está um pouco prejudicada. Então é isso, às vezes ela vai olhar, igual no caso da paciente, né, que eu acompanhei. Às vezes ela olhava ali o prato do parceiro e falava, bom, eu tenho que comer menos do que ele. Então esse era o parâmetro dela, não Vira era... uma regra, né? Exato, não era tipo, quanto que eu tô de fome aqui pra montar o meu prato? Era, tá, então eu vou olhar aqui o prato dele e vou colocar menos do que isso. Esse é o meu limite. Né? E isso acaba interferindo na questão dos sinais internos mesmo da pessoa. Né? Mas sabe o que me veio? Talvez você com o teu parceiro, até por terem uma boa relação com a comida, a gente possa olhar mais como um norte. Então, qual que é o norte do quanto de arroz você quer hoje? O norte é um pouco mais do que o seu. É diferente de, eu não posso comer Sim. mais do que isso. Eu não posso comer mais do que... Então, entra a perspectiva da regra de novo, né? E aí, talvez, essa sutileza mude tudo. Porque tá tudo bem eu me nortear no que as outras pessoas estão comendo, enfim, na quantidade também, como um norte e não como uma regra, um limite do eu posso ir só até aqui. Acho que seria mais problemático se fosse o oposto, né? Se eu pegasse, por exemplo, e falasse, né? Eu preciso comer menos que você, então coloca menos do que você tá pondo pra você. Exato. Né? Então, por isso que a gente sempre acaba, né, nisso, mas a mulher acaba se prejudicando, né, nesse cenário também. Mas aí eu acho que, de novo, entra o papel da gente validar e dar permissão para ela. Porque quando a gente fala do nosso paciente, a gente cria um norte também. E quando ele consegue enxergar como um norte e não como uma regra, muda tudo. Perfeito. Né? Perfeito. Acho que isso é o principal, assim. Porque eu tenho a sensação que a maioria dos pacientes veem como regra. E aí isso acaba sendo um problema, porque quando foge da regra, que seja um negocinho tão pequenininho assim, a pessoa já sente que tá errado. Que errou, que falhou. Então isso é realmente um problema. Ela não vê como um norte, né? Tipo, Sim. tá ali no plano alimentar, 3 colheres de arroz. Mas, poxa, hoje eu tô com mais fome. Vou colocar aqui 4 colheres. Né? Não é como se ela estivesse comendo batata frita ao invés de arroz. Sim, e todo dia, né? Exatamente. Mas é um processo. Por isso que, de novo, o acompanhamento é muito válido, né? Acompanhamento nutricional. E eu acho que, até puxando esse gancho da individualidade, do acompanhamento nutricional, hoje, cada vez mais, né, falando até com os profissionais nutris que estão nos ouvindo, cada vez mais vai ser importante a gente estar olhando para isso, para individualizar os planos alimentares e o acompanhamento nutricional. Porque é aquilo até que a gente postou no nosso Instagram, no vídeo que você fez, sobre a IA. Porque IA faz dieta. Fazer dieta por fazer dieta vai fazer. Sim. Né? Agora, vai ser individualizado? Não. Né? A Então, qualidade, né, dessa informação. Exatamente. A veracidade, né, se é baseado em evidência, se... Enfim, tá individualizado? Não tá. Exatamente. Não tem como. E aí que entra a importância do olhar humano, que é justamente esse momento ali de uma consulta nutricional em que a gente entende a rotina, o contexto daquele paciente, para justamente atrelar aquele cálculo energético que caiba dentro dessa rotina, dessa vida dessa pessoa. Então, esse vai ser o grande diferencial para os profissionais nutricionistas, porque a IA vai fazer dieta, mas será que, né, tão bem quanto uma pessoa que olha para o individual, para o contexto, para a rotina, para os hábitos? Muito provavelmente não. Muito bom. Então, Cá, vamos falar um pouquinho da boca para fora? Vamos. Tem uma pergunta capciosa para você. Você sendo nutri, você sente que quando você está num contexto social, num evento social, as pessoas se comparam com você? Com o que você está comendo ou com as suas escolhas alimentares? Puxa, não só sinto, como eu tenho essa evidência. Para mim é muito comum ouvir ai, Nutri, posso pedir isso hoje, né? A Nutri deixa, a Nutri liberou. E de verdade, até aquele momento, não tinha prestado atenção nisso. É um trabalho que
como é que eu posso explicar? A gente meio que consegue desligar a cabeça quando tá nesses contextos. Tem uma frase muito boa que é: eu não vou analisar seu prato. Pra isso você vai ter que me pagar, sabe como? Total. Não vou analisar ele de graça. Então, eu sinto que entra um pouquinho nisso de eu consigo tranquilamente não prestar atenção em prato de ninguém num evento social, entende? E pra mim isso é muito tranquilo, mas eu vejo que as outras pessoas às vezes se sentem um pouco, ainda mais quando elas não me conhecem, sabe? Sabem que eu sou nutricionista. Ai, Nutri, olha só, eu vou pedir uma batata frita. E eu fico, Legal! tá bom, sabe? Que bacana, um bom proveito, sabe? Então, acho que nesse contexto de um alimento um pouco mais lúdico, assim, né? Tem outro termo que você usa que eu acho muito bom para esses alimentos um pouco mais... Hiperpalatáveis? Acho que talvez eu não consiga lembrar nesse momento, mas esses alimentos mais lúdicos mesmo. E eu realmente consigo desligar isso, sabe? Você não fica prestando atenção, né? Não, eu tô no meu momento. E aí eu brinco assim, eu sou míope, eu não tô nem enxergando o seu prato, baseado em fatos reais, sabe? Mas eu tenho uma história engraçada até sobre isso, que recentemente eu fui numa festa junina, e aí a anfitriã da festa é uma pessoa que eu já atendi, né, uma vez. E e aí a gente deu oi, né? Tipo, eu cheguei na festa e ela tava com... ela tava com alguma coisa na mão, não me lembro do que era, mas supondo que era uma canjica, sei lá, era uma festa junina, né? Um prato junino ali. Exato. Tá. Aí a gente deu oi e tal, daí ela... Ai, e eu aqui, né? E sabe aquele sem jeito, assim, e eu aqui, né, comendo a minha canjica, né? Tipo, meio sem jeito, se escondendo, assim. Aí eu, tipo, não soube nem o que responder, sabe? Porque eu, legal, né? Que gostoso, tal. Tipo, ignorei, assim, o contexto do que ela tava se referindo, sabe? Mas eu achei bem curioso, assim, porque acho que é meio natural das pessoas, né? Tipo, ela é nutri. Ixi, então vai ficar me julgando, vai achar que eu tô fazendo algo errado. Principalmente, acho que quando você é nutri da pessoa, ou já atendeu a pessoa alguma vez, sabe? Eu acho que tem um pouco disso também. Tipo, putz, minha nutri tá me julgando, sabe? Minha nutri vai me matar. Não vou, não tô nem vendo seu prato. Exatamente, não tô nem reparando, né? Mas acho que é uma coisa bem comum, assim. Acho que sim. E a gente vai passar por essas situações e aí é do nosso trabalho relevar um pouquinho também, né? Mas eu sinto que existe, sim, essa sensação, assim, desconforto, um certo julgamento automático, assim, de algumas pessoas na mesa por saberem que eu sou nutri, mas aí a gente desconversa. Que até o oposto acontece também, né? Tipo assim, nossa, você é nutri, você tá comendo esse pedaço de bolo, sabe? Nossa, é verdade, eu já passei por isso também. De, nossa, tá repetindo. Isso aqui, assim. Você não era nutri, né? Nutri come isso? Come docinho de festa? E você fica... Quer? Tá uma delícia. Então, acho que vale a pena trazer um pouquinho de leveza também para esse momento, pra gente não ficar... Com certeza. Angustiada, né? Porque vai acontecer. Então, tá fora do nosso controle. Mas, nesse sentido de comparação, né? Acho que as pessoas também te conhecem, né? E quando a gente fala de matriz alimentar, a gente sabe, legume, verdura, salada, fruta, isso tá na nossa matriz, né, de qualquer pessoa. Acho que, sabe aquela coisa, a gente tá careca de saber que isso é saudável e tudo bem. E eu vi que ontem você postou uma fotinho de um prato que você conseguiu equilibrar e até diversificar com um pouquinho mais de legumes. Sim. Como é que foi a devolutiva de você compartilhar isso nas suas redes? Pois eu acho que as pessoas de forma geral... É muito engraçado isso, né? Mas as pessoas de forma geral gostam mais quando eu compartilho que eu tô consumindo alimentos hiperpalatáveis do que eu tô consumindo comida saudável, sabe? Acho que humaniza, né? Exatamente. E assim, eu compartilho de tudo, né? Mas
É curioso porque eu acho que tem mais palco para quando a Nutri tá comendo um pedaço de bolo, sabe? Uau! Então é exatamente isso que você falou, acho que humaniza. Então, nesse sentido, é isso, assim, é o que eu falei, dá mais palco quando é uma coisa ali, um contexto de confraternização, um bolo, né, uma pizza, então acaba acontecendo isso, sabe? Mas, enfim, nosso papel também com as redes sociais é trazer os dois lados, né? Igual você falou, somos nutris, mas, né, a gente também come o que a gente tá com vontade de comer de vez em quando. Sim. E você tem um protocolo alimentar? Só seu, individualizado? Pra mim, você disse? Eu acho que hoje já não. Tipo, eu tenho meio que intuição, assim, do que eu preciso comer, né? Então, do que, tipo, quanto que eu tô com fome e tal. Tem um norte, um direcionamento de dietas passadas, né? Que eu já testei comigo mesma. Mas hoje é mais um norte mesmo, não é tipo um protocolo rígido, fixo, nem nada do tipo. É mais intuitivo. Mais intuitivo, E você? Pra mim é totalmente intuitivo também. Hoje eu tento adicionar algumas coisas que eu sei que meu corpo pede. Então, por exemplo, fome, saciedade, eu percebo super bem. Consigo lidar muito bem com isso. Mas eu ainda preciso trabalhar um pouquinho a questão de alguns macronutrientes que estão um pouquinho desequilibrados. É mesmo? E daí não é tão intuitivo quanto eu gostaria que fosse. Tá. Mas aí entra individualidade também, né? Eu sei que pra mim é o que eu preciso trabalhar nesse momento. Entendi. Muito bom. E pra você, como é que tá a tua individualidade alimentar? Tá seguindo algum protocolo? Tá seguindo algum padrão intuitivo? Tá sendo acompanhado por alguém? Conta aqui pra gente que a gente quer saber. Se você tá vendo a gente no YouTube, já dá um like no vídeo pra gente saber que você gostou. E se você tá ouvindo a gente no Spotify, já curte o nosso canal pra receber os próximos episódios. Até a próxima!